Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Olha a gente aqui outra vez para falar de coisas que a gente tem curiosidade de saber. Contar a história pela própria pessoa que fez a história, né? Da própria fonte. É assim que você nos acompanha. Você vê aqui humor, grandes humoristas, cineastas, médicos, psiquiatras, psicólogos. Tanta gente que aqui já veio, né? E a gente não vai parar por aí. Hoje vamos falar de alguma coisa diferente, mas tão pertinente, que é a evolução do ser humano, né? Que está no conhecimento. E conhecimento é a chave que abre todas as portas. Bate na porta do vizinho, hein? Fala pra galera que o podcast Ailson Lino convida, traz os assuntos que a gente precisa saber. Então já sabe, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. E nós não esperamos. Nós fomos lá, nós fomos no IFBA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. E trouxemos, convidamos, e ela aceitou o nosso convite. A reitora Luzia Matos Mota, que está já no seu segundo mandato, tá? E ela está aqui para conversar comigo. Hoje vai ser algo muito bacana. Vamos descobrir tanta coisa. Professora, muito obrigado por atender o nosso convite. Estamos muito lisonjeados de tê-la aqui e vai ser um bate-papo muito bacana, esclarecedor e elucidador, né? Falar de conhecimento é muito bom. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Ailson. Muito obrigada pelo convite, por trazer a educação para a pauta desse programa que é assistido por muita gente, isso é muito importante. E trazer o IFBA, não é? Que muitos conhecem e muitos querem conhecer. Então, é uma oportunidade para nós. Eu agradeço em nome da instituição e espero que façamos um bom programa aqui. Olha, não tenho dúvidas, até porque nós estamos aqui, ó, com uma professora, mestre, doutora. É uma pessoa que se dedicou a vida inteira à educação, ao conhecimento. Imagina a bagagem que uma mulher dessa tem e traz. E vai expor aqui pra gente. Olha aqui, como diz no popular, que delícia, né? De bate-papo vai ser esse aqui. Professora, vamos falar um pouco do IFBA e no decorrer a gente vai falando também da senhora. Aliás, antes um pouco, né? A senhora nasceu em Salvador, morou em Castelo Branco, né? Sim. Que hoje ainda é considerado um bairro do subúrbio, da periferia, não sei se é periférico. Então, deve ter tido várias dificuldades para chegar onde chegou, né? Há muitas dificuldades. A minha trajetória, ela começa em Castelo Branco, não é? Que eu vivi a minha infância toda, a adolescência toda, morei lá até mais ou menos uns 25 anos. Lá eu estudei. Sou filha da escola pública, então fiz pré-primário, ginásio, até que a minha trajetória teve uma inflexão quando eu fiz o vestibular para a Escola Técnica Federal da Bahia, que hoje é o Instituto Federal da Bahia. Então eu fui aluna da Escola Técnica e depois fiz o concurso público e passei para ser professora de física do antigo Cefet, não é? Que de escola técnica nós nos transformamos em Cefet, e agora eu estou nesse cargo de reitora do Instituto Federal da Bahia. Então eu tenho muito orgulho de ter estudado, ter construído a minha carreira dentro dessa instituição. Então, já que a gente está falando em instituição, em carreira, vamos falar aqui desde o nascimento do IFBA, lá em 1910, que ele se chamava de... Escola de Aprendizes e Artífices. E ele, de 1910, ele em 30 mudou para a Cefet, é isso? Não, ele começa como Escola de Aprendizes e Artífices em um Brasil
manufatureiro, então Sim. nós tínhamos profissões ligadas à manufatura, tinturaria, sapataria, alfaiataria, e com o processo de industrialização do país, com as mudanças econômicas do país, essas escolas que foram criadas 19 em 1909, mas começaram a funcionar em 1910. Então, essas 19 escolas, uma em cada capital, essas escolas foram fundadas pelo presidente Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Na Nilo verdade, Peçanha. ele era vice-presidente, né? É. Do Jango, se eu não me engano, Não, foi do Washington Luiz. Washington Luiz. Que faleceu. Faleceu e Nilo Peçanha assumiu como vice. Exatamente. E eu vou lhe dizer aqui vou lhe dar uma novidade, né? Nilo Peçanha, né? Nilo Peçanha. A senhora sabe que tem uma cidade na Bahia que se chama Nilo Peçanha? Sei. Lá no Baixo Sul. E você sabe que eu sou filho de lá? Não É acredito. verdade, eu sou Nilo Peçanhense. Ah, Eu nasci lá. Aline, então você tem que ter muito orgulho, porque Nilo Sim, sim. Peçanha foi um presidente muito importante para nós. Sim. Porque ele, primeiro, Nilo Peçanha é o único presidente negro que o país eu não teve. lembro, assim, né? Isso O único já presidente faz negro. dele um diferencial. Verdade. Mas, para além desse marcador racial do presidente Nilo Peçanha, ele também era um homem que acreditava muito na mudança, na transformação social a partir da educação. E foi assim que ele criou a primeira política pública em educação profissional desse país. Porque, você sabe, antes da República, o Estado ele não tinha nenhuma obrigação com a educação dos brasileiros e brasileiras. Então, é a partir da República, né, da velha República, e principalmente com o presidente Nilo Peçanha e com a criação dessas 19 escolas de aprendizes e artífices, uma em cada capital Sim. do país, foi que nós começamos a ter uma política de educação profissional, uma política de formação de trabalhadores e trabalhadoras. Então, para nós é muito importante. Então, de 1909, veja, com o processo de industrialização por substituição de importação, criado, né, desenvolvido no governo de Getúlio Vargas, essas escolas assumem um novo papel, que era o quê? Formação de mão de obra para essa indústria nascente. E aí, de aprendizes e artífices, ela passa a ser liceu industrial. Então, as 19 escolas Em 1930. em 30, 37, por aí. Sim. Se transformaram em liceus industriais. Sim. E de liceu industrial, com o desenvolvimento do país, com a indústria de base, com a necessidade de infraestrutura para o país, elas se transformam em escolas técnicas industriais. Aqui na Bahia, por exemplo, nós passamos de escolas de aprendizes, liceu, passamos para a Escola Técnica de Salvador e ali na década de 50, 58 para 60, nós nos transformamos em Escola Técnica Federal da Bahia. Que ficou até... Até 98, por aí. Transformou-se Em Cefete. em Cefete, não tem Cefete. O DNA é bastante... é uma história longa. Em 98, nós nos transformamos em Cefete. Aí foi a fusão de duas grandes instituições baianas, a Escola Técnica Federal da Bahia e o Centec, que fica em Simões Filho, que vocês já devem ter ouvido falar. Sim, claro. O CETEC, ele formava tecnólogos, né? Engenheiros para o polo petroquímico. E aí, na década de 90, com o presidente José Sarney, houve a fusão dessas duas instituições, se transformando em Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. E do Cefet, em 2008, com o presidente Lula, nós nos transformamos em Instituto Federal da Bahia. Então, veja que é uma instituição centenária, uma instituição que vem modificando sua forma de oferta da educação profissional ao longo do tempo, mas ela se mantém com alguns princípios, que é uma formação dedicada à classe trabalhadora e uma formação dedicada a formar não apenas mão de obra para o mercado, mas nós formamos dirigentes, nós formamos nós qualificamos a classe trabalhadora. Isso é muito importante. Doutora, assim como o IFBA, desculpa, é o Instituto Federal da Bahia, existem os outros institutos federais do Brasil inteiro que também tem essa trajetória que o IFBA teve, certamente tem, né? Exatamente. Quantos camping
tem de institutos federais no Brasil, para depois chegar na Bahia? Tá. No Brasil todo hoje, nós estamos chegando perto dos 700 campi. Temos 657, 58 por aí. Então, temos quase 700 campi espalhados por todo o território brasileiro. Então, nós temos muita capilaridade. Não existe um estado hoje que não tenha um campus não existe. Do Instituto Federal. Não existe. Todos os estados brasileiros hoje têm institutos federais e esses institutos eles são capilarizados por todo o território. Então, são os princípios que nos regem. A capilaridade, ou seja, nós estarmos implantados em cidades, em territórios, em regiões que permita que essas instituições ofertem educação profissional, mas não apenas a educação profissional, porque nós também desenvolvemos pesquisa e desenvolvemos extensão. Então, nós temos uma relação muito profunda com o território. Todos os territórios onde nós temos um Instituto Federal, ele é modificado para melhor, não é? Porque esses institutos dialogam com o sistema produtivo, dialoga com o movimento social, dialoga com as populações tradicionais. Então, a nossa missão é uma missão assim, muito complexa, mas, de todo modo, é muito gratificante você atuar em uma instituição que tem a oportunidade de melhorar indicadores sociais, de dar uma oportunidade a uma juventude que muitas vezes não teria uma oportunidade de ter um ensino superior, um ensino técnico naquele local, tinha que se deslocar para os grandes centros, não é? Como muitos colegas meus, quando eu estudei na escola técnica, não eram de Salvador, eram do interior do estado. E vinham estudar na escola técnica porque tinham ali uma oportunidade de melhorar sua condição social, de conseguir um emprego, ou mesmo de ir para a universidade. Essa capilaridade que a senhora se refere em todos os institutos federais, desculpa, vamos falar de Bahia, Sim. Já que existia essa dificuldade das pessoas, né, virem para as capitais para fazerem um curso superior, etc. e tal. Então, a capilaridade do IFBA da Bahia. Hoje, quantos campi nós temos no estado da Bahia e quais as cidades que estão localizados esses campi? Por gentileza, então, professora. Aqui na Bahia, hoje, nós estamos com 24 campi em pleno funcionamento. 24, espalhados por todos os territórios baianos. Nós temos campi em Vitória da Conquista, em Brumado, em Ceabra, em Jacobina, em Barreiras, em Juazeiro, em Paulo Afonso. Olha só. Ontem mesmo eu estava em Paulo Afonso, participando da jornada pedagógica da comunidade de lá, né, do nosso IFBA lá de Paulo Afonso. Aqui pela região metropolitana nós temos Feira, temos Simões Filho, temos Santo Amaro, temos Santo Antônio de Jesus, temos Valença lá no Baixo Sul, perto da cidade. Da nossa cidade de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, exatamente. Jaguaquara, ali no Vale do Jequiriçá, que é um lugar muito bonito. E está nascendo um campus em Itabuna? Está. Agora, desses 24, né, que nós pensávamos assim, nossa, são 24 campos, já é uma instituição muito grande. Muito grande. Aí ocorre que, quando o presidente Lula assumiu, não é, já na campanha, o presidente Lula, no seu próprio projeto, no projeto que ele apresentou à sociedade, ele já dizia que ele ia ampliar a rede dos institutos federais. Então, em 2024, no ano passado, em abril, mais ou menos, abril, maio, o presidente Lula chamou todos os reitores e reitoras lá no Planalto. E nessa reunião estava a reitora Luzia Mota. Estava assim. Que maravilha. Sim. E lá ele anunciou a criação de mais 100 novos institutos federais para o Brasil. Qual período que ele vai concluir? A expectativa que nós temos é que uma parte seja concluído até 2026 e os restantes... Já, né? Já, até o final do ano que vem. E até 2027 eu acredito que esses 100 campos já estarão em funcionamento. 100 campi em 2 anos, basicamente? É a dois proposta anos do presidente, né? Desses 100 campi, para a nossa querida IFBA, quantos virão? Para o IFBA, virão 4. 4. Nós recebemos 4 novos institutos que nós estamos agora
Olha, é muito trabalho, viu, Lino? Não é fácil não, Que ser bom. reitora. Mas dizem de uma que instituição o trabalho desse tamanho. aparece quando o trabalhador está pronto. Então a senhora já está pronta para isso. Senão não estaria no segundo mandato. Exato. Nós agora estamos trabalhando nos projetos desses 4 novos campi, não é? Para começar a obra. E aí vamos fazer a licitação da empresa que vai fazer as obras, mas uma excelente notícia para a comunidade baiana é que nós já temos todos os terrenos. Opa! O terreno de O primeiro Itabuna passo já foi já dado. foi dado. Então já temos o terreno, estamos trabalhando os projetos e daqui para julho, agosto, nós temos a expectativa das obras Iniciadas. iniciarem. Professora, esses terrenos que já estão, inclusive, né, comprados, né, adquiridos, né, Ou doados. ou doados, esses terrenos, eles são, na grande maioria, comprados pelo governo federal ou tem participação e parceria com o estadual, até com as prefeituras? E outra coisa, nessa mesma pergunta, qual é a média que vale um projeto desse, do terreno à inauguração? Qual é a média Do de valor? investimento? Tá. Então, a primeira pergunta, não é? Como que esses terrenos eles foram entregues ao IFBA? Geralmente, em dois terrenos, 2 cidades dessa, nós tivemos uma parceria com as prefeituras, que os prefeitos se interessam muito por ter ali na cidade deles... Quais foram essas cidades, doutora? Itabuna Opa, e Poções. Poções. E Poções é uma cidade até pequena, fica ali perto de Conquista, 60 quilômetros, deve ter Exatamente. 20, 30 mil habitantes, né? Exatamente. Interessante, Poções, eu conheço Poções. Ali nós vamos fazer um campus belíssimo. A prefeitura conseguiu um terreno no alto, o terreno já está terraplanado e nós vamos ali construir um campus muito bonito, né? Que Capacidade vai para servir quantos alunos, professora? 1.200. Ó, grande, hein? 1.200. Então, Então vai trazer aquela galera de Conquista, de Planalto, de Jequié, ali exato. nas adjacências, né? A ideia é que o Instituto, o campus, sirva a todo o território, não só aquela cidade onde ele está Sim. implantado. Então, eu agradeço aqui a prefeita de Poções pelo apoio que ela deu na liberação desse terreno. Itabuna, da mesma forma, foi uma articulação com a prefeitura que conseguiu também um terreno muito bom em Itabuna. Eu até estive lá na semana passada, tem até um vídeo com o prefeito falando a respeito disso. Agora, o terreno de Cajazeiras, que é o segundo campus do IFBA em Salvador, não é que nós já temos um campus que é um campus tradicional. É o do Barbalho? Do Barbalho, um campus que formou muitas gerações de dali que veio trabalhadores. desde 1910, professora? Não ali no Barbalho exatamente, porque teve sede no Pelourinho, teve sede nos Aflitos, teve sede em Humaitá. Olha. Mas nos instalamos ali no Barbalho e foi ali que nós nos constituímos como a melhor instituição formadora de técnicos e técnicas da Bahia. Que era a antiga escola técnica. Foi ali a primeira instalação da Isso, escola técnica, foi. que já veio de outras nomenclaturas, né? Isso. E virou o IFBA. Virou o IFBA ali. E ali, Lino, olha, nós formamos ali... só para te dar uma ideia, nós formamos senadores, o senador Coronel, ele estudou ali, fez o curso de automação, a deputada Alice Portugal, Olha só! fez química ali, o nosso deputado Daniel Almeida também, Também, né? nosso ministro Rui Costa, que foi também governador. foi? Por falar nisso, doutora... Mas não é só político não, viu? Claro, Tem artista também que formou-se lá na escola, tem empresários que também foram formados lá. Ou seja, é uma instituição que conseguiu ter uma inserção na sociedade baiana muito grande. Isso a senhora está falando assim, das pessoas basicamente populares, conhecidas, exato. mas com certeza deve ter muitos empresários ou muitos executivos, né, oriundos Sim. do IFBA. Isso é muito importante, inclusive para a instituição, né? Em saber que está profissionalizando essas pessoas estão tendo aí seu lugar ao sol. Agora, doutor, desculpa, a senhora já falou... Não, eu queria só fazer o registro de que os outros 2 campos, nós temos Poções, temos Itabuna, temos Macaúbas e temos Cajazeiras, que é o segundo campus do IFBA aqui em Salvador. E nós tivemos, para todos esses
conseguir esses terrenos, nós tivemos uma ajuda muito importante do governo do estado, da Secretaria de Educação, e tanto o governador Jerônimo quanto a secretária Rovena foram, assim, companheiros do IFBA para conseguirmos esse terreno. Então, nós agradecemos muito o apoio do poder público, que entende que a educação é uma via de transformação social que não pode ser negligenciada. Claro. Agora, o interessante é que Rui Costa, que é ex-aluno do IFBA, né? Quando ele esteve aqui no governo estadual por 2 mandatos, ele não doou esses terrenos. Por que, doutor Rui, o senhor não fez isso, não doou? Eu acho que agora nós estamos em uma conjunção muito favorável à educação, né? Porque temos o governo Lula que colocou na pauta, através do PAC, a expansão dos institutos federais. Temos aqui na Bahia um governador que é professor, não é? Sim. Também, né? Professor Jerônimo. Então, eu acho que casou tudo para que, nesse momento, nós tenhamos a oportunidade de iniciar a criação desses novos institutos. Quem ganha com isso é a população. Quem ganha isso é com a população, a juventude negra de Cajazeiras, que lutou muito para ter um instituto lá. Professora, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Eu queria agora falar, dar uma sequência, né, na evolução do instituto lá de 1910, que veio mudando, depois escola técnica era apenas cursos tecnólogos, Isso. etc e tal. E o IFBA hoje é uma universidade, tem curso médio, superior, pós-graduação. O que mais? Quais são os cursos que tem no IFBA hoje, doutora, professora Luzia? Então, hoje na institucionalidade de Instituto Federal, nós somos uma escola, né, uma instituição verticalizada. Então, nós ofertamos desde a educação, desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação. Então, nosso carro-chefe, 50% das nossas vagas por lei, são oferecidas para os cursos técnicos, que nós chamamos cursos integrados e subsequentes. Então, cursos integrados nós temos em todos os eixos tecnológicos que hoje são ofertados no país. Então, nós temos no eixo da indústria, cursos de química, de automação, de mecânica, de refrigeração, temos cursos na área de energia, biocombustível, temos cursos na área de construção civil, edificações, isso cursos técnicos, né? Curso de administração, também curso técnico. E nos superiores nós temos todas as engenharias, temos cursos na área de computação. Nosso carro-chefe também nos cursos técnicos são na área de informática. Então, nós temos muitas oportunidades para a juventude e para adultos também, porque também nós oferecemos cursos de educação de jovens e adultos, o EJA, né? O chamado EJA é PT. Sim. Então, é uma instituição, Lino, que ela tem uma arquitetura pedagógica muito interessante, porque, veja, um menino de 14 anos, 13, 14 anos, ele pode entrar em um campus do Instituto Federal da Bahia, fazendo um curso, por exemplo, de informática, e ele pode, desse curso de informática, fazer uma graduação em desenvolvimento de sistemas e pode fazer um mestrado nessa área, um doutorado nessa área. Então, ele pode entrar com 14 anos no ensino médio e sair doutor. Muito interessante. Da nossa instituição. E isso em qualquer território baiano. Baiano, né? Brasileiro, e brasileiro né? também, Porque né? somos A senhora está falando especificamente da de Bahia. onde a senhora é a reitora, né? Isso. Agora, professora Luzia, e para entrar no IFBA, quais são os critérios? Existem cotas? Como é que faz para um aluno pleitear uma vaga no IFBA em qualquer curso que ele queira ingressar? Nós temos seleção para os cursos técnicos e temos a seleção para os cursos superiores. E temos as seleções para os cursos de pós-graduação, temos editais para os cursos de formação inicial e continuada. Então, eu vou dar um exemplo de um menino que está no ensino fundamental. Ele está fazendo o 9º ano
do ensino fundamental 2. Sim. Esse estudante, ele tem que ficar atento, porque você sabe que esses meninos hoje não largam o celular, não é Sim. isso? Então, eles têm que aproveitar essa coisa do celular, entrar no portal do IFBA e ficar atento para o cronograma da inscrição, porque nós abrimos as inscrições mais ou menos no segundo semestre, ele se inscreve. Por exemplo, se ele, mas a taxa que o IFBA cobra é muito, eu não tenho como pagar, meu pai não tem como disponibilizar esse recurso agora, não tem problema. Só cobra a taxa, né? O Só que eu cobra a ensino taxa. É gratuito. E é uma taxa baixa, mas às vezes a gente vive em uma situação, não é a sociedade, né? A gente vive uma situação de desigualdade muito grande, que às vezes um menino da escola pública, ele está ali naquela situação e ele não tem. O pai não tem como, o pai e a mãe não tem como garantir aquele R$50, R$60, que é o valor da inscrição. Ele pode pedir isenção dessa taxa. Ele não precisa pagar. Se ele não tem o dinheiro para pagar, ele não vai deixar de se inscrever. Quais são os requisitos que ele precisa ter para poder receber isenção dessa taxa, Ele professora? precisa apresentar um atestado, né, de que ele tem o CAD único, por exemplo, de que ele recebe Bolsa Família. Então, ele atesta que ele não tem condição, de que a família não tem condição de pagar aquela taxa. Aí ele vai fazer a inscrição dele isento. Então, a questão da taxa não vai impedir que menino nenhum participe da seleção do IFBA. E aí, feita a inscrição, ao fazer a inscrição, ele precisa fazer a opção. Se ele, por exemplo, é um menino negro que sempre estudou em escola pública, ele não vai concorrer na ampla concorrência. Ele vai concorrer Ele tem as cotas. pelas cotas, que corresponde a 50% das nossas vagas. Eu acho isso tão interessante. Muito. Não só no IFBA, mas em toda e qualquer instituição de ensino público, né? Exatamente. Ter essas cotas é o mínimo que a sociedade, é o mínimo que o governo poderia fazer por essas pessoas Com certeza. que ainda vivem o preconceito, ainda estão à margem de uma sociedade hipócrita. Desculpa aqui o desabafo, mas eu acho muito louvável as cotas. Muito, muito. É uma política revolucionária. Sim. É uma política que vem colocando na pauta do dia a reparação para uma população que foi, por muito tempo, negligenciada, uma população que vive as desigualdades de uma forma muito perversa. Então, é uma política que também não foi dada pelo Estado, por nenhum governo. É uma luta permanente do movimento negro, a reparação, né, a partir de políticas afirmativas. E eu, né, que tenho já mais de 30 anos militando na educação, considero a política de cotas para tanto nos institutos quanto nas universidades, uma política que vem fazendo muita diferença, muita diferença. Hoje nós temos a possibilidade de ir para uma consulta médica e poder nos consultar com um médico negro, uma médica negra, e isso há 20 anos atrás era praticamente impossível. É verdade. Impossível. Não só o médico, professora, mas tantas outras profissões onde o negro não tinha o acesso, né? Exato. E a gente vê, como a senhora falou, é uma reparação de tantos erros do passado e que a gente, pelo caminhar da carruagem, a gente percebe, né, infelizmente, que isso vai demorar muito tempo para reparar no total. Né? Mas já é um caminho. Nós estamos avançando, né? E tá avançando. Com muita resistência, com muita luta, nós estamos avançando nesse processo. Que legal. Mas observe que quando esse menino, não é? Esse menino, essa menina que é negra ou negro, não é? Que é um menino preto ou um menino pardo, ele se inscreve no IFBA e ele escolhe lá que ele é cotista. Ele pode ser cotista porque ele apenas estudou na escola pública durante todo o período, ou ele é uma pessoa negra que estudou na escola pública, ou ele também pode ser um indígena que estudou na escola pública, ou ele pode ser um quilombola, não é? Que também estudou em uma escola pública, ou ele também pode ser uma pessoa com deficiência, que legal, estudou a inclusão, em uma escola. né? Exatamente. Então, nós temos as cotas, a divisão das cotas por todas essas categorias. E aí ele vai fazer uma seleção, ele vai fazer uma prova.
Se ele passar nessa prova, ele vai ser chamado para se matricular. E na matrícula nós fazemos algumas bancas de verificação. Então, nós fazemos heteroidentificação, banca de renda, banca de biopsicossocial e uma última banca, que é a banca que vai identificar se ele realmente é indígena, se ele realmente é quilombola, essas bancas. Então, não tão somente a autodeclaração Não. de que eu sou negro, que eu sou pardo, de que eu sou índio. Existe uma banca que vai fazer avaliar, essa... né? Exatamente. Isso? Se o que ele declarou, né, coincide com a realidade dele, né? Exatamente, para evitar fraude. Sim, claro. Para garantir que o direito, a política afirmativa, seja reservado àquele sujeito que é do direito, que tem direito. Então, isso é muito importante para nós. E aí, o mais importante, o menino passou, Sim. se matriculou e vai começar a fazer sua carreira, sua trajetória acadêmica dentro do IFBA. Eu estou me vendo na pele desse menino. Tá? Aí ele chega no primeiro dia lá no campus dele, em Jequié, em Conquista, em Ceabra, em Barreiras, em Juazeiro, em qualquer um desses nossos campi, ele não vai ficar solto. Nós vamos acolhê-lo e, se ele precisar de ajuda pedagógica, ajuda com bolsas, para que ele permaneça dentro do Instituto Federal da Bahia, ele vai ter acesso a isso, porque nós temos uma política de acolhimento para esses estudantes. Tanto os cotistas, que nós temos um foco de atenção maior, mas também para todos os outros. Então, eles podem requerer auxílio, assistência estudantil. Então, ele pode comprar um óculos com assistência estudantil, ele pode pagar um lugar para ele morar, se ele não tem condição de todo dia fazer a viagem. Ele pode ter uma bolsa só para estudar. Tudo isso para quê, Lino? Tudo isso para nós garantirmos a permanência e o êxito desses estudantes. Deixando bem claro que o ensino é gratuito. Gratuito. Público, gratuito e de qualidade. De qualidade, claro. E dentro da instituição, ele ainda tem apoio para permanecer estudando. Porque nós temos que garantir a essa juventude que eles estudem no tempo certo. Eles não podem ficar fora da escola nesse período que é o melhor período para eles aprenderem, para eles se constituírem como cidadã e como cidadão. Porque senão nós vamos ter que fazer uma política para reparar esses que não conseguiram ficar na escola. Então, o que nós temos apostado é na permanência desses estudantes. Porque você sabe que hoje o Brasil, ele evade do ensino médio mais de 500 mil meninos e meninas. Isso no universo de quanto? 500 mil no universo de quanto? 9 para chegar a um percentual? 9 milhões. Hoje o Brasil tem 9 milhões de matrículas no ensino médio. Desses 9 milhões, a gente perde aí quase meio milhão. Professor, 9 milhões de matrículas no ensino médio público ou abrangendo todo? Abrangendo todos. Mas é bom lembrar que, diferente do ensino superior, no ensino médio, mais de 90% das matrículas são em escolas públicas. Escolas públicas. É. E nesse caso, mais de 90% por conta da própria população carente que precisa do ensino público, ou também por opção de alguém que pode ter um ensino privado e prefere o público? No ensino médio quase nunca, né? É porque a rede de escolas privadas é pequena em consideração à rede de escolas públicas. Então, hoje nós vivemos uma disputa aí. Quando você observa, quando você acompanha os debates sobre o novo ensino médio, sobre as reformas do ensino médio, tudo isso tem a ver com essa disputa por esse nicho, né, da educação. Porque se você for analisar o ensino superior hoje, é o contrário. No ensino superior hoje, quase 80% das vagas, ou mais de 80% das vagas, elas são ofertadas pela educação privada. Virou um grande negócio, né? E no ensino médio, a rede pública ainda é
a grande ofertante. Nesse caso, professora Luzia, onde a maioria, né, a senhora falou algo em torno de 80% do ensino superior é ofertado pela iniciativa privada, Por particulares. Particulares. E na hora que chega na qualidade, houve uma queda por conta disso, da qualidade do ensino? Olha, nós que trabalhamos com educação, estamos sempre preocupados, né, com essa questão da qualidade. E cobramos muito do MEC esse papel de fiscalizador da qualidade. O ensino superior, ele tem um processo de avaliação própria feito pelo INEP, não é? Então, nós aguardamos sempre as avaliações para fazer essa análise. Recentemente teve uma avaliação que não foi muito boa, não. Né? E, por exemplo, a EAD também, não é? Sabemos que uma grande oferta do ensino superior hoje é EAD. Então, nós cobramos muito. Ok, a EAD democratiza, a EAD chega em locais onde o presencial muitas vezes não chega, oportuniza, não é? Nós não somos contra, mas é preciso ter uma avaliação criteriosa para que a qualidade ela não caia, né? Ela seja cursos com a qualidade que a nossa população merece. Tem um termômetro no IFBA, certamente, com esses inscritos para os diversos cursos que o IFBA oferece. Aí dá para a senhora sentir, né, um termômetro, como é que está a qualidade desse ensino desses candidatos que chegam pleiteando uma vaga no IFBA. Como é que está essa qualidade, doutora? Olha, a educação no país, ela sempre atravessou desafios. Né? Nós não podemos fechar os olhos, nem tapar o sol com a peneira. Né? Nós temos problemas com a educação, com a oferta da educação no país, porque, historicamente, nós temos um problema de financiamento, não é? Sim. Nós passamos o tempo todo brigando por financiamento público para a educação, e financiamento público significa dizer que alguma área precisa ceder para que o financiamento da educação seja aumentado. Nós temos uma bandeira, que é uma bandeira histórica, que 10% do PIB, ou seja, de toda a riqueza produzida no país, seja efetivamente utilizado para a qualidade, para a oferta da educação. É uma bandeira aí de muitas décadas, não é? Mas, como eu digo, é uma E hoje disputa. nós temos que percentual do PIB destinado para a educação, a senhora sabe, doutora? É por volta de 4%. Meu Deus do céu, está muito longe de 10 ainda. Né? Eu acho que os nossos governantes aí têm que lutar muito e olhar esse assunto com muito critério, com muita dedicação e lutar por isso. Porque é a liberdade, é o crescimento do país. É a transformação. É a diminuição das desigualdades. Mas é uma disputa muito grande, entendeu? Uma disputa muito grande, porque não é só o governo querer. Porque o governo é assim, né? Cada um puxa de um lado. Sim. Quem tem mais força, não é? Quem tem uma correlação de força melhor consegue. Então, é preciso que nós, que acreditamos que a educação realmente transforma vidas, e essas vidas são capazes de transformar o mundo, são capazes de construir um mundo melhor do que esse que a gente vive, nós temos que nos organizar, nos mobilizar para lutar por essas melhorias. Professora, a senhora sabe nos informar aqui quais países já têm um percentual sobre o PIB daquele país destinado à educação, já que o nosso está em torno de 4%? Existe algum país que já chegou nos 10% ou é mais que 10%? Eu não sei dizer assim um país ou outro, mas os países que são ligados à OCDE tem um investimento em educação que é bem acima de nós, do nosso investimento, do investimento dos países em desenvolvimento, não é? E sempre eles são a referência que nós tomamos, não é? Que são os países da OCDE. Mas é isso, é uma luta que não para, não é uma luta para muitos anos ainda. Professora, é sabido, né, até pela sua própria declaração, que vem também de uma classe econômica, eu diria assim, bem popular. A senhora nasceu em Salvador, foi criada num bairro periférico, que é Castelo Branco, né?
nada contra, pelo contrário, eu gosto muito daquele bairro. E a senhora, com certeza, teve suas dificuldades em estudar, em ter boas escolas. Mas a senhora foi, venceu, quis, quer, porque não para, né? Então, essas políticas públicas, eu acho que não está só na responsabilidade delas, né? Elas dão, claro, o veículo, dão a condição, mas isso também não vai de uma cultura da nossa geração, sobretudo aqui do Nordeste, das pessoas. Eu falo Nordeste porque onde que tem mais pessoas analfabetas, pelo menos é o que dizem, né? Eu não tenho esses dados oficiais, né? Como é que professora, doutora, reitora Luzia veio de lá, de onde eu vim também com muito orgulho, tá certo? E ascendeu. Não é também a família primária da Luzia que prima pelo estudo? Não é a Luzia ter os olhos no futuro e querer, né? Independente de ter governo apoiando ou não. Não está mais assim essa cultura para a gente mexer mais na base, né? Uhum. Não é por aí, doutora? Então, veja só, eu penso assim, realmente tem algumas características pessoais que influenciam nas trajetórias de vida, né? Porque cada um tem sua história, então há elementos ligados, né, à família, à comunidade em que a pessoa viveu, que se soma para que você tenha um produto, né, final, né, que você tenha uma trajetória ali final. Mas eu julgo, assim, eu penso que o mais importante são as oportunidades que as pessoas têm ao longo de suas trajetórias. E essas oportunidades, elas não chegam para todos e todas. E é isso que muitas vezes faz a diferença. Porque muitas... do lugar de onde eu vi, tinha muitas Luzias, tinha muitos Linos. Ainda tem lá muitos ainda, não é? De onde viemos. Exatamente, todos com as mesmas possibilidades que eu. Mas nem todos tiveram as mesmas oportunidades que eu. Eu tive a sorte de ser tocada por uma política pública que transformou a minha trajetória. Porque senão eu poderia ainda continuar nas mesmas condições que muitos outros iguais a mim, muitas outras iguais a mim ficaram. Eu tive a possibilidade de acessar uma política pública em educação que se chamou Escola Técnica Federal da Bahia, e foi essa política que me deu a oportunidade de construir uma trajetória que me trouxe até aqui. Você fala com tanto amor dessa escola técnica. Tenho muito amor. Professora, me desculpa de fugir um pouco do IFBA, né, que é o nosso assunto principal, e está voltado aqui para a pessoa da Luzia, porque existe assim muitas coisas em comum entre nós dois, eu diria. Primeiro que a senhora é a 7ª filha, a caçula. Eu sou o 8º filho e sou caçula, né? E os seus irmãos, a senhora me perdoa essas perguntas. Não. Seus irmãos ascenderam tanto quanto a Luzia? Não, tá vendo o que eu digo? Que as oportunidades, elas fazem a diferença. Meus irmãos, eles são homens, né, e mulheres que têm suas vidas construídas, mas eu sou a primeira doutora da minha família, sendo a caçula. Posso apertar sua mão? Somos iguais. Pois é. Pois é. Meus irmãos, se tivessem tido as mesmas oportunidades que eu tive, inclusive oportunizadas por eles, não é? Porque eles muitas vezes trabalharam, os mais velhos, não é? É uma tradição, né, da pobreza, daquelas famílias grandes, os mais velhos sempre acabam sofrendo mais, não é? É verdade. Porque acabam, né, tendo que trabalhar, às vezes, para ajudar. Então, eu tive sorte de ser a caçula, não é? E tive sorte de ter políticas públicas, porque isso, Lino, é que a gente precisa pontuar. Se você tem um Estado que garante políticas públicas para que uma juventude se desenvolva, é claro que não vai ser uma exceção, não vai ser uma Luzia que se tornou reitora do IFBA. Nós teremos uma geração de Luzias. Precisa dar
a essa juventude oportunidades. E oportunidades, elas não caem do céu. Oportunidades são decisões políticas. E essas decisões políticas criam as políticas públicas e aí a população tem acesso e vai embora. Só precisa de uma oportunidade. É de uma política de cotas, porque aí garante que você concorra com os seus, com os iguais, e aí você vai poder acessar uma escola melhor, uma escola de qualidade e a garantia de você permanecer. Porque pense, Lino, como é que um menino que entra lá, faz todo um esforço pessoal dele, não é? Estuda, vira à noite, passa no IFBA, aí chega no curso, ele tem uma família que tem lá 3 meninos pequenos precisando dele. Ele não vai ficar no IFBA. Há muita evasão, professora? A evasão. Nós estamos trabalhando no sentido de garantir que essa evasão não seja para que o menino saia para ir trabalhar, para sustentar, ajudar no sustento da família. Essa evasão acontece mais nos cursos técnicos ou nos superiores que o IFBA oferece? Acontece mais nos cursos superiores, porque a evasão nos cursos superiores não é um fenômeno novo e é um fenômeno que vem se agravando com a ampliação da EAD. Então, são coisas conectadas que nós estamos estudando e estamos tentando encontrar uma solução de forma nacional. Não é um fenômeno que atinge só o IFBA ou outra instituição. E tem aquela questão também do aluno não se encontrar no curso que ele achava que seria a sua opção, que seria a sua saída, que era o curso tão sonhado. De repente, isso acontece também no IFBA, que deve acontecer, né? Essa evasão é evasão boa. Né? Porque essa evasão é assim, o menino maduro diz, não, eu não quero ficar nesse curso, eu vou procurar um outro curso porque eu me identifico mais. Outra evasão, que é uma evasão que a gente não gostaria, mas acontece. O menino, às vezes nós temos cursos de 4 anos, o menino ou a menina no 3º ano, ele faz o Enem e passa. Então, veja, a nossa formação foi tão eficaz que no 3º ano ele já conseguiu passar no Enem. Uma boa pontuação. Legal. E vai para o superior. Então, ele pede a certificação, né? Sempre no início do ano nós temos essa situação. Professora Luzia, qual é a faixa etária dos alunos dos cursos técnicos e dos superiores? Está girando faixa etária e a questão de ser mulheres ou homens, agora nem sei como é que fala, né? Se é sexo, se é gênero. Gênero, né? Então, qual é a faixa etária? No curso técnico, nós temos 2 cursos, 2 ofertas. Uma é o ensino médio integrado. O ensino médio integrado corresponde ao ensino médio, a última etapa da educação básica. Então, nessa etapa, nesse curso, entram meninos de entre 14 e 15 anos. Eles saem do 9º ano, fazem a seleção e vão fazer o ensino médio. E saem ali entre 17 e 18 anos. E os cursos superiores, essa juventude entra por volta dos 17, 18 anos. Entra nos cursos superiores e sai ali com 20 anos, por aí. E tem uma idade limite para entrar no IFBA? Não tem idade limite, mas nós temos uma oferta que é muito especial, que é a oferta da educação de jovens e adultos. Essa oferta, ela é destinada àquela parcela da população que não conseguiu finalizar os seus estudos na idade correta, não é? Tem uma distorção série idade. Então, às vezes, é um estudante de 19 anos que ainda está no fundamental. Então, para ele é muito difícil ele entrar no ensino médio junto com o menino de 14. Menino de 14, verdade. Por quê? Porque o curso é diurno. E esse menino de 19 anos que não conseguiu concluir o ensino médio dele, ele é um estudante trabalhador. Então, sendo estudante trabalhador... Freire, no passado, que teve também essa preocupação, né? De alfabetizar os adultos, separado das crianças
Isso. que fundou aí vários mecanismos para que essa educação chegasse aos adultos, né? Que legal. Vem lá, exato. Paulo Freire, né? Muita coisa vem de Paulo Freire. Muita coisa. Paulo Freire é nosso patrono da educação, é uma excepcionalidade. Eu acabei interrompendo, a senhora estava... Não, é isso, porque o EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, para essa faixa, para essa população, nós temos um compromisso com a sociedade brasileira de ofertar 10% das nossas vagas para essa população de jovens e adultos. E esses 10% comparecem? Nós estamos tendo dificuldades. Talvez seja por falta do conhecimento, do acesso, dessas pessoas saberem que há esse caminho para chegar ao IFBA, né? Vamos aproveitar aqui e dizer para essas pessoas que o IFBA está propiciando para essas pessoas com essa faixa etária a retornar aos estudos, dar continuidade, ou entrar nos estudos, ou querer avançar. Exatamente. Como que eles fazem, professora? Eles têm que procurar a instituição, não é, mais próxima deles, para saber se há cursos a serem abertos nessa área. Porque nós temos, por exemplo, Lino, uma formação inicial e continuada que é só para mulheres, que chama-se Mulheres 1000. São cursos voltados só para mulheres. Quais são esses cursos, professora? O último que nós terminamos no final do ano passado, que foi de cuidadora de idosos. Que legal, hein? Muito bom. Fizemos uma formatura muito bonita lá na reitoria. Por que, doutora, não pode ser cuidador de idosos, e sim cuidadora, né? Não, pode ser cuidador também. Não é só cuidadora, não. Só que para esse programa específico, é um programa voltado só para mulheres. E eram mulheres trabalhadoras domésticas. Então, elas se aperfeiçoavam, porque muitas vezes elas até trabalham em casas com idosos, mas que não tinham a formação para esse cuidado. Então, nós oferecemos essa turma, foi uma turma de muito sucesso. Eu acho até também, professora Luzia, que dentre esses alunos, essas alunas, né, de cuidadoras de idosos, deve ter alguma que tem um familiar que precisa de cuidados e ao invés dela contratar, ela vai lá se especializar para cuidar do próprio idoso da família, né? Aí entra a questão familiar, o cuidado, o carinho, o amor, mais do que o profissionalismo, do que a técnica, né? Com certeza. Deve ter essas situações por lá. Deve. Olha, mas tinha de tudo. Por exemplo, nós tínhamos alunas nesse curso de Mulheres 1000 que ela tinha uma filha que era nossa estudante do ensino médio integrado. Que legal. Então, a mãe estudava, a filha também estudava. Professora Luzia, vamos falar o seguinte, vamos ratificar aqui o que já foi dito, né? Para essas pessoas que passam pela porta do campus de Salvador, do IFBA, e ficam olhando, como um dia eu já passei em algumas universidades, ficava, puxa, um dia eu vou estudar aí. Mas será... O que eu posso fazer para entrar no IFBA, hein? Bora falar para essa pessoa, para essa galera aí, como é que ele faz para entrar no IFBA, tanto para um curso técnico, quanto para superior, quanto para pós-graduação, graduação, enfim, tudo que o IFBA oferece para essa população. Vamos massificar, vamos? Então vamos. Vou falar bem olhando ali para o povo que está te assistindo. Você que tem interesse em estudar no IFBA, eu recomendo que vocês fiquem atentos às informações que são veiculadas no nosso site, que é ifba.edu.br. Lá você tem todas as informações necessárias para estudar. Se você está fazendo o fundamental, o 9º ano do fundamental, fazer o ensino médio integrado, você que quer fazer um curso superior, você pode também acessar as informações para os concursos do curso superior, de pós-graduação, cursos de formação inicial e continuada, qualificação profissional. E agora nós estamos, Lino, com uma turma que é uma turma do 9º ano, que nós estamos dando formação para que eles possam fazer a nossa seleção. É um programa que chama Partiu IFE. Olha que legal, né? Que bom. Professora, tem curso de mecânica lá? Tem curso de mecânica no Campus Salvador. E mecânica de automóveis? Também, né? É um curso de mecânica geral, mas o estudante ele pode pegar aquela base da mecânica e depois se aperfeiçoar para a área de automóveis, né? Eu estou te perguntando isso porque eu quero falar com você.
que quer ser mecânico de automóveis ou precisa de um automóvel para se locomover. O caminho certo é o consórcio Chevrolet. Olha quanta facilidade a Chevrolet está propiciando para você. A Chevrolet está fazendo 100 anos de Brasil. É um século de Brasil. E o seu consórcio da fábrica, Consórcio Nacional Chevrolet, faz 47. Em plenas boldas de rubi. E toda essa festa, quem ganhou o presente é você. Contratando um consórcio diretamente da fábrica, você vai apontar a câmera do teu celular para o QR Code que vai aparecer aqui agora, que o Juninho vai colocar, né, Juninho? E na hora, isso, aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code, que o teu contato vai cair diretamente na nossa equipe do consórcio da fábrica. E essa equipe vai te atender, vai conversar com você, saber quais são suas necessidades, seus desejos, seus anseios, suas possibilidades. E vamos procurar um grupo de consórcio que se adeque às suas condições financeiras, às suas condições econômicas, até de ofertar o lance. E por falar em lance, tem várias modalidades. Tem o lance fixo. Nesta modalidade, todos serão contemplados com 30%. Olha só, não é 29%, nem é 31%. Todos com a mesma igualdade de condição, 30%. Tem o lance livre, que você oferta o quanto você puder e quiser. Mas se você não tem nem os 30% para o lance fixo, muito menos o lance livre, não tem problema. O consórcio Chevrolet se preocupou com você. Existe o lance embutido. Esta modalidade, você vai fazer da própria carta a oferta do lance. Você vai utilizar até 15% da própria carta de crédito. É como se você tomasse 15% do valor do teu carro emprestado, só que é sem juros. Ofertou, foi contemplado, retira seu carro. Só com sua boa vontade, tá? O consórcio Chevrolet é o caminho certo para você poupar. Para quem está precisando de carro a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, ou simplesmente quem está querendo poupar. Porque no final você também pode retirar o valor do veículo em espécie para garantir o seu futuro. Consórcio Chevrolet, a oportunidade que você estava precisando, da fábrica para você. Professora, me desculpe eu ter deixado a senhora um pouco aí falando do meu consórcio Chevrolet, porque Imagina. Na verdade é o nosso oxigênio. A senhora já tem um consórcio Chevrolet? Ainda não, mas Ainda, fiquei... mas em breve. Fiquei aí interessada. Então vamos falar dos seus projetos, né? São quantos campi que estão aí, que estão para serem construídos e quais as cidades? Vamos repetir? Vamos repetir para que a população fique bem ligada aí nessa expansão da rede federal. Então, hoje o IFBA tem 24 campi funcionando plenamente. Estamos aí com previsão de até 2026, 2027, incluir mais 4 campi Logo ali, nessa 2027. rede. Nessa rede, em Macaúbas, em Poções, em Itabuna e no bairro de Cajazeiras, aqui em Salvador, onde nós teremos o segundo campus da cidade. Que maravilha. E olha, Cajazeiras precisa de um campus, porque me parece que é o maior bairro da América Latina, né? É o maior bairro da América Latina, tem uma população guerreira, Muito lutadora, guerreira. Lutadora que mesmo. me procurou em 2020, no meu primeiro ano de mandato, ali ainda um pouco antes da pandemia, eles me procuraram o IFBA, dizendo: nós queremos um campus do IFBA em Cajazeiras. O que é que nós precisamos fazer? E olha que naquele momento não havia nenhuma esperança de uma expansão da rede federal. Sim. E nós fomos construindo, junto com a bancada parlamentar da Bahia, que sempre apoiou muito o projeto do campus de Cajazeiras, com todo aquele movimento social. Lino, você não tem ideia. É grupo de jovens, é grupo de mulheres, é grupo de cultura, é grupo de esporte, é grupo que defende o meio ambiente. São mais de 30
associações cooperativas. Só ali em Cajazeiras. Só em Cajazeiras. Inclusive, mudando um pouco, desculpa abrir um parênteses, a Companhia Baiana de Patifaria levou para lá a bofetada na Boca de Na Brasa. Boca de Brasa. Olha, eles Boca... estiveram aqui, então olha só, tudo isso A é Boca povo de Cajazeira que luta, que é um povo bacana. É um povo lutador, a juventude de lá, as donas de casa, os trabalhadores e as trabalhadoras, o pessoal de terreiro, ou seja, é realmente uma comunidade que se organiza para garantir a melhoria do seu bairro. Que bacana, a senhora inclui todas as pessoas, inclusive pessoas do terreiro. Teve aqui conosco, eu não sei se já foi exibido, vai ser exibido ainda, né, Big? Os Filhos do Congo, né? É fantástico aqui falando dessa cultura, do candomblé, da inclusão, é maravilhoso. Marlina, você nem sabe, olha, Filhos de Congo é um parceiro nosso, inclusive é? a rainha do Congo esteve lá no Campo Salvador. Ele esteve aqui comigo. Ele levou a rainha, tivemos até uma reunião. Então, assim, é um parceiro de primeira hora. Então, eu agradeço demais, Lino, à população de Cajazeiras, porque foi devido à luta daquela comunidade organizada que nós conseguimos, com o apoio do governador do estado, da secretária de Educação do estado da Bahia, professora Rovena, que nós conseguimos um terreno maravilhoso que vai ser edificado, um campus com toda a estrutura. Você pode revelar mais ou menos o local? Para a galera saber por antecipação? Mas tem uma placa lá já. Tem a placa? Tem a placa lá. Em breve, o Instituto Federal da Bahia. Fica na 29 de março. Fica ali na altura do Shopping Cajazeiras, do SAC Cajazeiras. Do SAC ali, né? Na Via Nova, né, que o governo do estado construiu. Então, ali vai ser construído um campus com auditório, com ginásio de esporte, com laboratórios de ensino, de pesquisa, de extensão. Não é apenas uma escola. Se fosse, já seria muita coisa. Sim. Mas nós temos que sempre lembrar que o Instituto Federal é uma instituição de ensino, de pesquisa, de extensão, que permite que o estudante ele desenvolva todas as suas potencialidades. Nosso ensino é um ensino integral. E é um ensino integral que garante àquele estudante a formação profissional e também uma formação humana muito forte. Que bacana. Eu vejo o seu entusiasmo quando fala do IFBA, né? E até 27, que é logo ali. A senhora me falou que tem mais 4 campi que serão distribuídos aí no estado, um em Itabuna, um em Poções, um em Macaúbas e outro aqui em Salvador. Aqui em Salvador, né? Que vai de 24 para 28 campi, mais ou menos. Isso. É isso, mais ou menos, não, realmente, né? Então, cresce demais, o seu entusiasmo é muito grande. A senhora está no segundo mandato, vai até 27 também, né? 27. No IFBA, tem a possibilidade consecutivo o terceiro mandato? E se tem, a senhora vai se candidatar? Não tem não. Se tivesse também, eu não me candidataria. Porque o poder precisa ser oxigenado também, não é? Mas a senhora tem muito oxigênio para doar ainda. Olha, seu entusiasmo é muito grande com o ensino. Mas isso não significa que não haja outras frentes para nós lutarmos. Mas enquanto reitora, 2 mandatos é suficiente. Suficiente, né? Doutora Luzia Matos Mota, claro que a senhora citou aqui algumas pessoas famosas, conhecidas, que passaram pelo IFBA, foram alunos, né? Como Rui Costa, como Alice Portugal, Senador Coronel e tantos outros, outras pessoas. E tem também as pessoas que não estão aí na visibilidade, não estão nas vitrines conhecidas, mas que são também importantes, que passaram por lá. Vocês têm notícias dos alunos que já estão trabalhando, que ascenderam nas suas funções, nas suas profissões? Existe
esse catálogo de pessoas que foram, esse registro? Nós temos assim, temos uma política de egresso, não é, que é a tentativa de continuarmos mantendo contato com Sim. os egressos da nossa instituição. E os egressos, eles, o IFBA, não é, com toda essa trajetória que a instituição tem, ele deixa marcas profundas em todos aqueles que passam pela instituição. E isso vem reverberando, repercutindo ao longo do tempo. Então, todo ano, os egressos da escola fazem um encontrão, que é o encontrão da escola técnica, né? Que agora é Cefet, que agora é IFBA. E aí é uma oportunidade de matarmos as saudades, né? De nos encontrarmos e fazer uma grande festa. É muito legal. É isso, uma instituição que marca a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, uma instituição pública, uma instituição gratuita. Você não paga nada para estudar no IFBA, em todos os nossos campi. Você pode, onde você estiver hoje na Bahia e ouvir esse podcast maravilhoso aqui de Ailson Lino, você procure o IFBA para ver a possibilidade de você ter algum tipo de interação com a instituição. Eu tenho uma infinidade de perguntas para lhe fazer, mas a frieza do relógio não nos permite que eu faça nesta edição. Mas, com certeza, vai acontecer outras edições aqui com a sua presença para falar do IFBA, para falar da sua carreira, para falar da educação, para falar de futuro, para falar de tanta coisa que a gente precisa ouvir de quem faz, né? Queremos agradecer imensamente a sua presença, essa sua disponibilidade, esse seu carinho, esse seu carisma extraordinário, né? Esse trabalho árduo que desenvolve em prol, né, das pessoas, em prol da educação, em prol do futuro. É um trabalho tão lindo que a senhora desenvolve, tão bonito, como tantos outros, mas a educação, eu tenho assim um apreço assim muito maior, porque é nela que está a chave de todas as portas. Professor, muitíssimo obrigado, tá? Muito obrigado você, Lino, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o IFBA. Nós não temos paz um dia, não é? Mas é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor, porque a gente sabe que efetivamente a instituição, a política vem tocando as pessoas, vem tocando uma juventude que precisa e transformando a vida dessa juventude, dessa população. Isso para nós não tem preço. Eu acho que é muito melhor trocar essa pseudo-paz nos momentos de catarse, no egresso, por exemplo, de rever as pessoas, é muito melhor a catarse do que essa paz que exatamente. Ninguém quer. Não há paz, né? Sem igualdade social, não é isso? A gente não pode ter paz, não é? É verdade. Então é isso que a gente está trabalhando todos os dias. Levantamos todos os dias e trabalhamos com essa vontade de fazer essa transformação. Obrigado, professor. E aí, galera, tá vendo? Eu disse para você que hoje teríamos aqui uma extraordinária convidada, né? Com um extraordinário assunto, que não deveria ser extraordinário, deveria ser o mais corriqueiro. Mas olha quanta informação a professora Luzia trouxe para a gente. As portas do IFBA estão abertas para você, tá? Então é isso aí. Bate na porta do vizinho, fala para a galera que quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança. Não espere as coisas chegarem até você, tá? Vai em busca, vai ao encontro, que você consegue tudo o que você quer. É só dar forma aos seus pensamentos, tá bom? Obrigado, galera! Até a próxima edição do nosso podcast. Ailson Lino convida. Fui! Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.